Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo vou mostrar o passo a passo deste macaquinho em crochê. Ele tem essa amarração no meio do bojo e coração na ponta de todos os cordões. E esta aula tem 2 vídeos e este é o segundo vídeo do passo a passo. E a primeira parte está no link na descrição ou no card do vídeo, para quem quiser voltar na primeira aula ou chegou aqui antes de assistir o primeiro passo a passo. E quem ainda não é inscrito no canal, convido a se inscrever. E agora vamos dar continuidade à segunda parte do vídeo aula do macaquinho. Fiz a minha carreira a mais para o tamanho que eu estou fazendo e já iniciei a minha carreira, que fica com 4 pontos altos, separado por uma correntinha entre um leque e outro. Para todos os tamanhos eu já posso iniciar esta carreira, que ficará com 4 pontos altos entre um leque e outro. No tamanho PP, que eu não fiz esta carreira a mais, eu já posso iniciar também. E no tamanho GG, é preciso fazer 2 para iniciar. Como eu havia dito, para todos os tamanhos, deve ficar com a mesma quantidade de pontos entre um leque e outro. E em cada carreira foi diminuído um ponto alto. Por isso a importância de fazer uma carreira a mais para cada tamanho. E entre um leque e outro, fazendo uma correntinha a mais para cada carreira a mais. Vou dar continuidade, eu fiz aqui leque sobre leque, normalmente, como todas as outras carreiras, e vou explicar como eu faço aqui na frente onde tem essa marcação. Aqui eu vou continuar fazendo ponto alto sobre cada ponto de base com espaço de uma correntinha, não vou fazer dentro da correntinha. Para qualquer tamanho eu faço desta forma. Para o tamanho que estou fazendo, I, PP e P ficam com 4 pontos altos antes do leque. E no tamanho GG, 5 pontos altos antes do leque. Desde o início da marcação, sempre com a mesma quantidade de pontos altos antes do leque e depois do leque. Fiz aqui um ponto alto sobre cada ponto com espaço de uma correntinha. E agora eu vou passar para dentro do leque e vou fazer um leque. Faço assim para todos os tamanhos. Depois do leque, eu vou aqui entre um leque e outro e faço um ponto V. Faço assim para qualquer tamanho. Depois do ponto V, sem fazer correntinha, eu vou para o próximo leque e faço um leque. E depois do leque, vou fazer normalmente, como em todas as outras carreiras, um ponto alto sobre cada ponto. E depois de fazer o meu último ponto alto, vou aqui dentro do leque e vou fazer leque sobre leque. Depois do leque, faço 2 correntinhas, como eu fiz uma correntinha na carreira anterior entre um leque e outro. Nesta eu faço 2. No PP eu faço uma e no GG 3 correntinhas. E vou no próximo leque e faço outro leque. Lembrando que a cada carreira repetida que eu vou fazer, sempre de leque sobre leque, eu devo aumentar uma correntinha. E depois do leque, vou saltar o primeiro ponto alto e em cada espaço de uma correntinha, eu vou fazer um ponto alto com uma correntinha de espaço. Faço assim para qualquer tamanho e lembrando que para todos os tamanhos vão ficar com 4 pontos altos separados por uma correntinha entre um leque e outro. E eu vou dar seguimento fazendo assim por toda a volta até na parte de trás, porém com pontos altos duplo. Mas quando chegar no meio certinho da parte de trás, onde tem a marcação, eu vou fazer o ponto V, igual eu fiz aqui na parte da frente, onde tem a marcação. Então, eu vou dar seguimento e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Terminando aqui toda a minha carreira, fiz igual eu fiz no início, leque sobre leque.
E na parte de trás também, porém com pontos altos duplo. E no meio da parte de trás, onde tem a marcação, fiz um ponto V entre um leque e outro, igual eu fiz na parte da frente. E eu vou finalizar esta carreira depois do ponto alto com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque. Faço assim para qualquer tamanho. E ficando com todos os tamanhos, entre um leque e outro, 4 pontos altos, eu vou dar início à próxima carreira. Deve ficar com 4 pontos altos entre um leque e outro para que dê tudo certo. E para dar início, eu vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, ficando assim leque sobre leque. E depois do leque, vou fazer 2 correntinhas, faço a mesma quantidade de correntinhas entre um leque e outro da carreira anterior. E vou para o próximo leque e faço um leque. Se no PP eu fizer uma correntinha entre um leque e outro, nesta carreira também eu vou fazer. Se no GG eu faço 3, nesta carreira também eu vou fazer. Deve ter a mesma quantidade de correntinhas entre um leque e outro da carreira anterior, nesta carreira também. E depois do leque faço 2 correntinhas e vou aqui nesse 4 pontos altos separado por uma correntinha, ou seja, ficando com 3 bloquinhos. Vou saltar o primeiro bloquinho e no segundo bloquinho eu vou fazer um leque. Faço assim para qualquer tamanho. Por isso a importância de sobrar 4 pontos altos entre um leque e outro nesta carreira, pois 4 pontos altos tornam-se 3 bloquinhos, e para que o leque fique no meio entre um bloquinho e outro. Depois faço 2 correntinhas e vou direto para o próximo leque e faço outro leque. E depois do leque faço 2 correntinhas. E vou para o meu próximo leque e faço outro leque. Faço 2 correntinhas, vou saltar um bloquinho e no próximo, o bloquinho do meio, faço um leque. E aqui já é o meio da parte da frente onde tem a marcação. E tem certinho 4 pontos altos que tornam-se 3 bloquinhos. Para o tamanho GG, que serão 5 pontos altos, e não tem como saltar somente um bloquinho, pode saltar 2 e fazer no terceiro, ou saltar 1 e fazer no segundo, e saltar 2 e ir direto para o próximo leque e fazer um leque. Eu fiz um leque no bloquinho do meio e fui direto para o próximo bloquinho e fiz um leque. E depois deste leque, que esta é a parte do meio da marcação, da parte da frente, vou direto, sem fazer correntinha, para dentro do ponto V e vou trabalhar pontos altos duplo. Vou fazer um leque, só que com pontos altos duplo. 3 pontos altos duplo, 2 correntinhas e 3 pontos altos duplo. Para que esta parte em cima do ponto V fique maior do que os outros leques. E depois do leque de pontos altos duplo, vou para o próximo leque e faço um leque. Normalmente, sem ser pontos altos duplo. E depois do leque, faço 2 correntinhas. E nos 3 bloquinhos, salto o primeiro e no segundo, o bloquinho do meio, faço um leque. Lembrando que para o tamanho GG, pode saltar 2 bloquinhos. Ficando desta forma.
E depois do leque, faço 2 correntinhas e vou direto para o próximo leque e faço outro leque. Eu vou seguir fazendo desta forma por toda a volta, até quando eu chegar bem no meio onde tem a marcação na parte de trás, que eu volto para fazer a união dos dois lados, que vai ser o fundo do short do macacão. E vou fazer essa mesma repetição até chegar do outro lado, leque sobre leque e leque no bloquinho do meio dos 3 bloquinhos e na parte de trás com pontos altos duplos. Eu vou dar seguimento fazendo desta forma e quando eu chegar aqui do outro lado para fazer a união da parte da frente com a parte de trás, eu já volto. Chegando aqui já do outro lado, o meio da parte de trás, fiz todos os leques da mesma forma que eu fiz no início, porém na parte de trás com pontos altos duplos. Leque sobre leque e leque no bloquinho do meio dos 3 e todos os leques separados por 2 correntinhas. Vou dar seguimento até chegar no ponto V, faço 2 correntinhas e vou no bloquinho no meio dos 3 e faço um leque. Lembrando que eu estou na parte de trás, que é onde tem a marcação do meio. E depois do leque de pontos altos duplo, faço 2 correntinhas e vou no próximo leque e faço um leque de pontos altos duplo. Da mesma forma que eu fiz na marcação na parte da frente. Mas eu fiz leques de pontos altos duplos somente dentro do ponto V na parte da frente. Fiz leques de pontos altos normais nos outros leques. E depois do leque de ponto alto duplo, sem fazer correntinha, eu vou dentro do ponto V e vou fazer 3 pontos altos duplos, que é a primeira parte do leque. E depois dos 3 pontos altos duplos, para fazer a união, eu vou fazer um total de 9 correntinhas. Para o tamanho PP, que é o mesmo do P, faço 5 correntinhas. E para o tamanho GG, faço um total de 13 argolinhas. Mas quem quiser pode fazer para qualquer tamanho 9 correntinhas, fica a critério de cada um. E depois de fazer as correntinhas, vou bem neste leque do meio de pontos altos duplo, feito em cima do ponto V. E antes de unir, já vou dizer que 9 correntinhas ficará com 2 argolinhas, 5 correntinhas ficará com uma e 13 correntinhas ficará com 3 argolinhas, bem no fundo do short. Aí fica a critério de cada um a quantidade que quiser fazer. Para o tamanho que eu estou fazendo, eu gosto de deixar 2 argolinhas. E eu vou agora prender com um ponto baixo, bem no meio do leque de ponto alto duplo feito em cima do ponto V, ficando desta forma. Faço 3 correntinhas e vou saltar contando de cima para baixo 3 correntinhas e na quarta faço um ponto baixo, formando assim a primeira argolinha. Faço 3 correntinhas, salto 3 correntinhas de base e na quarta faço um ponto baixo, formando assim a segunda argolinha. E fica desta forma a união da parte da frente com a parte de trás. E depois de fazer o ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou voltar para dentro do ponto V e terminar o leque. Vou fazer 3 pontos altos duplos. E depois do ponto alto duplo, vou passar para o meu próximo leque sem fazer correntinha e vou fazer um ponto alto duplo. E depois do leque, faço 2 correntinhas, salto o primeiro bloquinho e no segundo faço um leque de pontos altos duplo.
Depois do leque, faço 2 correntinhas e vou no próximo leque e faço outro leque de pontos altos duplo. E depois do leque, faço 2 correntinhas, salto o primeiro bloquinho e no segundo faço outro leque. E vou fazer assim por toda a volta e depois da lateral vou continuar com leques de pontos altos normais. Vou dar seguimento e quando estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz leque sobre leque e leque no segundo bloquinho dos 3. E a parte de trás fiz com pontos altos duplo e a parte da frente com pontos altos normais, ficando desta forma. E entre um leque e outro, 2 correntinhas de espaço. E agora eu vou finalizar. Depois do leque, faço 2 correntinhas e prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais e vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque. Depois de unir a parte da frente e a parte de trás, fez uma divisão de cada perna. E como é feito uma perna de cada vez, agora eu vou dar início à primeira perna. Vou fazer 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim leque sobre leque. Depois do leque, faço 2 correntinhas, normalmente a mesma quantidade que eu fiz na carreira anterior, e vou para o próximo leque e faço outro leque. Para os tamanhos que só tem uma correntinha entre um leque e outro, faço uma correntinha. E para o tamanho que tem 3 correntinhas, na carreira anterior, entre um leque e outro, faço 3 correntinhas. Depois do leque, faço 2 correntinhas, vou no próximo leque e faço outro leque. E vou seguir fazendo assim, leque sobre leque com espaço de 2 correntinhas, até chegar onde eu fiz a união da parte da frente com a parte de trás, ou seja, nas 2 argolinhas, e já volto. Chegando aqui já nas 2 argolinhas que eu fiz a união das 2 partes, e eu fiz aqui leque sobre leque com espaço de 2 correntinhas, e aqui eu fiz um leque no último leque, antes da união. E depois do leque, eu vou saltar os 3 pontos altos do leque duplo, onde eu fiz a união, o leque duplo feito em cima do ponto V, faço 2 correntinhas e na primeira argolinha faço um leque de pontos altos normais. E depois do leque, faço 2 correntinhas e vou para a próxima argolinha, a segunda, e faço um leque. A cada argolinha que eu tiver, eu faço um leque dentro de pontos altos normais. E depois do leque, faço 2 correntinhas. E vou saltar também este lado do leque e vou direto para dentro do próximo leque e faço um leque. E vou fazendo assim até o fim da carreira, lembrando que este é a primeira perna do short, só faço um lado primeiro. E eu vou seguir fazendo por toda a volta, leque sobre leque, com espaço de 2 correntinhas. E depois que eu terminar a minha primeira carreira, eu vou fazer mais 3, vão totalizar 4 carreiras. E em todas as carreiras serão feitas leques de pontos altos normais. Não terá leques de pontos altos duplo nem atrás. O tamanho da perna fica a critério de cada um para quem quiser maior ou menor. Eu vou seguir fazendo e quando eu estiver chegando no fim da 4ª carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da 4ª carreira, eu fiz a primeira, depois eu fiz mais 3. Todas de pontos altos sobre pontos altos e entre um ponto alto e outro, 2 correntinhas de espaço. Para o tamanho M, que é o que eu estou fazendo, faço 4 carreiras,
a primeira e mais 3, e para o tamanho G faço 5, a primeira e mais 4, e para o tamanho GG eu faço 6, a primeira e mais 5. Mas fica a critério de cada um quanto ao tamanho. Lembrando que na perna do short, em todas as carreiras, não vamos trabalhar com pontos altos duplos. E a perna está ficando desta forma. E depois de já terminar o tamanho que eu preciso, eu vou dar o acabamento fazendo a última carreira. Vou aqui onde eu parei. E depois do leque, vou finalizar fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. E vou caminhar com ponto baixíssimo para dentro do leque. E para fazer a última carreira, que é o bico, eu faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 6 pontos altos. Vão totalizar 7 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Faço assim para qualquer tamanho. Quem quiser pode fazer mais ou menos que 7 correntinhas. E depois das 7 correntinhas, vou fazer uma correntinha de espaço, vou entre um leque e outro e faço, no espaço de 2 correntinhas, um ponto baixo. Uma correntinha, vou no próximo leque e faço 7 pontos altos juntos. Depois dos 7 pontos altos, faço uma correntinha, vou entre um leque e outro, no espaço de correntinha, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou no próximo leque e faço 7 pontos altos. E sigo fazendo da mesma forma, depois dos 7 pontos altos, uma correntinha, vou entre um leque e outro, e faço um ponto baixo, uma correntinha e vou no próximo leque e faço 7 pontos altos juntos. Quem quiser pode fazer mais ou menos que 7 pontos altos dentro do leque. Vou dar seguimento e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Chegando no fim da carreira, fiz em todos os leques 7 pontos altos juntos, uma correntinha e em todo espacinho de 2 correntinhas entre um leque e outro, fiz um ponto baixo. E agora eu vou finalizar esta última carreira. Depois dos 7 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo entre um leque e outro, uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a primeira perna do short já está pronta. Agora eu vou fazer a segunda perna, seguindo o mesmo passo a passo da primeira. Para fazer a outra perna do short, vou voltar com o fio novamente. E pode iniciar onde quiser. Eu já prefiro iniciar pela lateral. Volto com o fio, faço um nó. Quem quiser somente medir para ver onde é o meio certinho da lateral ou quiser contar a mesma quantidade de leques na parte da frente e a mesma quantidade de leques na parte de trás. Vou nesse leque do meio da lateral e passo o fio e faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Formando assim leque sobre leque. 2 correntinhas, vou para o próximo leque e faço outro leque. E depois do leque, faço 2 correntinhas, vou no próximo leque, faço outro leque e vou fazendo assim até chegar no último leque antes da união, ou seja, antes das argolinhas. E depois que eu fizer o leque no último leque deste lado,
eu vou saltar os 3 pontos altos deste leque que eu fiz a união e vou direto para dentro da primeira argolinha e faço um leque. Vou para a próxima argolinha e faço outro leque. Lembrando que todos os leques com 2 correntinhas de separação. E depois de eu fazer o leque, vou saltar os 3 pontos altos do outro lado do leque e vou direto para o primeiro leque do outro lado e faço leque sobre leque, para que as duas pernas ficam iguais, saltando os 3 pontos altos do leque e fazendo um leque em cada argolinha, com 2 correntinhas de espaço. Para qualquer tamanho, eu faço desta forma. Em toda argolinha que tiver, eu faço um leque dentro. E sempre salto os 3 pontos altos do leque onde eu fiz o leque de pontos altos duplo para prender a parte da frente com a parte de trás. Eu faço o leque normalmente somente onde tem outro leque. Vou fazendo assim por toda a volta e depois que eu finalizar esta carreira, eu vou fazer a mesma quantidade que eu fiz na primeira perna. Vou fazer mais 3 carreiras iguais. Lembrando que todas as carreiras e todos os leques não terá pontos altos duplos. Todas as carreiras serão feitas de leques de pontos altos normais. E também lembrando que toda a quantidade que eu colocar em uma perna, a outra também deve ter a mesma quantidade de carreiras. E depois que eu terminar todas as minhas 4 carreiras, contando com esta primeira, ficando a mesma quantidade da primeira perna, eu vou fazer a última carreira, que é o bico, com 7 pontos altos juntos dentro de cada leque. E entre um leque e outro, um ponto baixo com uma correntinha de espaço. Então, eu vou fazer toda a minha segunda perna do short, idêntica à primeira, e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Finalizando aqui a segunda perna do short, fiz com a mesma quantidade de carreiras da primeira, e aqui no meio ficando certinho os dois lados iguais. E depois de fazer as 4 carreiras, já estou finalizando a última, que é o bico. Vou aqui depois dos 7 pontos altos, fazer uma correntinha e um ponto baixo entre um leque e outro, uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E a segunda perna do short já está pronta. E o macacão está ficando desta forma. E depois de terminar as 2 pernas do short, a parte de baixo já está finalizada. Agora eu vou fazer o acabamento. E também os cordões para amarrar atrás e em cima do pescoço. Para dar início ao acabamento, vou voltar com o fio novamente. Vou fazer um nó. E vou iniciar pelo meio certinho da parte de trás. E consigo ver o meio certinho na parte de trás pela marcação que eu fiz, indo na mesma direção. Vou bem em cima do ponto alto e passar o fio. E depois de prender o fio, faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo. E vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo e vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Faço assim para qualquer tamanho. Vou fazendo assim até quando eu chegar na parte da frente, perto do corpo do bojo. Fiz aqui em cada ponto de base um ponto baixo. E chegando já no corpo do bojo.
na parte da frente. Vou dar continuidade aqui, fazendo no meu último ponto alto do cos, do short, fazendo um ponto baixo, e já vou passar aqui para a primeira argolinha do corpo do bojo, e vou fazer dentro da argolinha 3 pontos baixos juntos. Vou passar para a próxima argolinha e faço 3 pontos baixos juntos. Vou na próxima argolinha, faço 3 pontos baixos juntos. E vou em cada alcinha pegando no meio e fazendo 3 pontos baixos juntos até quando eu chegar no bojo. Vou seguir fazendo assim e já volto. Já fiz aqui na última alcinha e já cheguei perto do bojo, fiz em cada alcinha 3 pontos baixos juntos. E agora eu já vou iniciar o cordão, e para fazer o cordão, eu vou neste primeiro ponto alto do bojo, onde eu fiz os pontos baixos no início. Bem em cima dele, eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou fazer as correntinhas. Para amarrar atrás, pode fazer a quantidade que quiser. Mas é importante contar para que o outro lado também fique do mesmo tamanho. Estou fazendo o tamanho P na parte de cima e eu faço um total de 110 correntinhas. Para outros tamanhos, pode fazer menos ou mais, fica a critério de cada um. Para o PP, eu costumo fazer 100 e para o GG, 120. Quem quiser que o cordão fique bem maior atrás e dê para fazer um laço, pode fazer mais correntinhas. Vou fazendo aqui e quando eu estiver com minhas 110 correntinhas, eu já volto. Fiz aqui as minhas 110 correntinhas e depois de fazer as correntinhas que eu preciso, eu vou contar de cima para baixo até a terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para a próxima correntinha e faço um ponto baixíssimo, na próxima um ponto baixíssimo, e vou em cada correntinha de base e vou fazer um ponto baixíssimo, pegando somente uma alcinha da correntinha. Vou fazer assim até chegar nas minhas primeiras correntinhas. Fiz aqui em cada correntinha de base um ponto baixíssimo, ficando desta forma o cordão. E quem quiser deixar o cordão mais grosso, pode fazer com pontos baixos ou meio pontos altos. Agora eu vou terminar de fazer aqui na minha última correntinha um ponto baixíssimo. E vou aqui no segundo ponto alto do bojo e vou fazer um ponto baixo. E vou dar continuidade depois do ponto baixo, no próximo ponto faço um ponto baixo. E vou fazer em cada ponto de base um ponto baixo, dando assim o acabamento no bojo. E quando eu chegar bem na parte de cima, onde tem o espaço de uma correntinha, eu já volto. Fiz aqui em cada ponto um ponto baixo, e chegando aqui bem em cima do bojo, onde tem o espaço de uma correntinha, eu vou passar para dentro do espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. E depois do ponto baixo, vou fazer as minhas correntinhas para amarrar no pescoço. Pode fazer a quantidade que quiser. Para o tamanho que eu faço, como a parte de cima estou fazendo o tamanho P, faço a quantidade de 90 correntinhas. Para o tamanho menor, pode fazer a mesma quantidade se quiser ou menos. E para o tamanho maior, eu recomendo fazer sempre mais. Vou seguir fazendo aqui e quando eu estiver com minhas 90 correntinhas, eu já volto. Fiz aqui 90 correntinhas para o tamanho que eu estou fazendo. E agora eu vou fazer igual eu fiz no cordão de amarrar atrás. Vou contar de cima para baixo até a terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixíssimo. E vou em cada correntinha de base e faço um ponto baixíssimo, pegando somente uma alcinha. Vou seguir fazendo e quando eu chegar nas minhas primeiras correntinhas, eu já volto. Fiz aqui em cada correntinha de base um ponto baixíssimo, pegando somente uma alcinha, ficando igual o cordão que eu fiz para amarrar atrás. E vou aqui na minha última correntinha e faço um ponto baixíssimo. E vou voltar para dentro do espaço de uma correntinha do bojo, bem em cima, e vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, no próximo ponto um ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E vou fazer assim até sobrarem 14 pontos altos, inclusive o ponto onde eu fiz a carreira de pontos baixos no início.
Vou fazer isso porque na frente tem o detalhe do cordão para amarrar. Então, vou seguir fazendo aqui e já volto. Fiz aqui um ponto baixo sobre cada ponto, até sobrarem 14 pontos altos abaixo. E para fazer o detalhe na frente para amarrar, primeiro eu vou no próximo ponto e faço um ponto baixo, 3 correntinhas para a primeira alcinha, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. Ou no próximo ponto faço um ponto baixo e no próximo um ponto baixo, ficando com 3 pontos baixos. Um para cada ponto. Faço 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. Ou no próximo ponto faço um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, salto um ponto, no próximo faço um ponto baixo e no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Ficando com 3 alcinhas e 3 pontos baixos entre uma alcinha e outra. E depois de fazer no último ponto um ponto baixo, já vou passar para a primeira argolinha e faço 3 pontos baixos juntos. Vou para a próxima argolinha e faço 3 pontos baixos juntos. E vou fazer em cada argolinha, pegando no meio, 3 pontos baixos juntos. Lembrando que, quanto à alcinha de amarrar na frente, pode fazer a quantidade que quiser. Vou seguir fazendo aqui até o meio dos 2 bojos e já volto. Chegando aqui já no meio, entre o corpo de um bojo e outro, ficando desta forma, fiz em cada alcinha 3 pontos baixos juntos. E chegando aqui no meio, onde tem esses 3 pontos altos separados por uma correntinha, eu vou saltar o primeiro ponto alto e no primeiro espaço de uma correntinha eu vou fazer 2 pontos baixos juntos. Salto o próximo ponto alto e no próximo espaço de uma correntinha eu faço 2 pontos baixos juntos. Salto o próximo ponto alto e já vou passar para a primeira argolinha da outra parte e vou fazer 3 pontos baixos juntos. Vou para a próxima argolinha e faço 3 pontos baixos juntos. E vou fazendo em cada argolinha 3 pontos baixos juntos, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Quando eu estiver na minha última argolinha, eu já volto. Fiz aqui em cada argolinha 3 pontos baixos juntos, pegando no meio, e o acabamento ficando desta forma. E agora eu vou fazer, igual eu fiz na primeira parte, as alcinhas, que vai servir para amarrar na frente. Vou fazer com a mesma quantidade de pontos. Tudo que eu fizer na primeira parte, eu faço na segunda também. Como lá eu fiquei 3 pontos baixos abaixo da terceira alcinha, aqui eu vou fazer 3 pontos baixos antes de fazer a primeira alcinha. Vou no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, no segundo um ponto baixo, no terceiro um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. Ou no próximo ponto faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. No próximo ponto um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. 3 correntinhas, salto um ponto e no próximo faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto até chegar bem em cima onde tem o espaço de uma correntinha. E assim ficou com os dois lados com 3 alcinhas que vai servir para amarrar com o cordão na frente. E vou seguir com o acabamento fazendo da mesma forma que eu fiz no primeiro bojo, em cada ponto faço um ponto baixo e quando eu chegar no espaço de uma correntinha eu vou fazer a mesma quantidade de cordão para amarrar no pescoço. Faço a correntinha e volto com um ponto baixíssimo em cada corrente de base e depois que eu terminar o cordão de amarrar no pescoço, vou fazer um ponto baixo dentro novamente do espaço de uma correntinha e volto fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e faço o cordão da lateral com a mesma quantidade que eu fiz no primeiro bojo. Faço um ponto baixo no penúltimo ponto alto do bojo, faço as correntinhas com a mesma quantidade, volto com um ponto baixíssimo e faço um ponto baixo no último ponto do bojo. E vou fazendo 3 pontos baixos em cada argolinha. E depois de fazer 3 pontos baixos em cada alcinha, vou passar para o cós do short,
fazendo um ponto baixo sobre cada ponto, até chegar onde eu iniciei. Então, eu vou dar seguimento fazendo a segunda parte idêntica à primeira e eu volto quando eu estiver chegando no fim da carreira. Terminando aqui de fazer todo o acabamento, fiz um ponto baixo sobre cada ponto, 3 pontos baixos dentro de cada argolinha, fiz o cordão de amarrar atrás com a mesma quantidade do outro lado e o de amarrar no pescoço também. E no bojo, fiz em cada ponto um ponto baixo, os dois lados ficando iguais. E agora eu vou dar continuidade finalizando o acabamento. Depois de fazer aqui um ponto baixo no último ponto, vou prender com ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de meu primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E depois de cortar o fio, o acabamento já está pronto. E agora eu vou iniciar o cordão para amarrar nessas alcinhas que eu fiz na frente. E para fazer o cordão, vou voltar com o fio novamente e vou fazer a quantidade de correntinhas que dê para amarrar e fazer um laço. Pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser e no tamanho que quiser. Pode fazer em centímetros ou contando. Eu faço com mais ou menos 110 correntinhas. Vou seguir fazendo aqui e já volto. Fiz aqui as minhas 110 correntinhas, lembrando que pode fazer o tamanho que quiser. E agora eu vou fazer da mesma forma que eu fiz nos cordões. Conto de cima para baixo até a terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. E vou em cada correntinha de base e faço um ponto baixíssimo, fazendo da mesma forma que eu faço nos cordões de amarrar. Vou seguir fazendo aqui e quando eu estiver nas minhas últimas correntinhas, eu já volto. Fiz aqui em cada correntinha de base um ponto baixíssimo, pegando somente uma alcinha e o cordão ficou desta forma. E aqui nas minhas últimas correntinhas, vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui na minha última correntinha, faço um ponto baixíssimo, puxo o fio e vou cortar. Depois de cortar o fio, pode fazer o acabamento que quiser. Eu já vou pegar essas duas pontas de fios e vou dar uns 3 nós. Depois de dar os 3 nós, corto o excesso de fio. Quem quiser pode esconder as pontas dele também entre as correntinhas. E vou passar um pouquinho de cola jeans. É a cola que eu uso para acabamentos. Eu não uso ela muito em vestuário porque ela fica um pouco dura depois que seca. Mas aqui, como o cordão vai ficar solto, não tem problema. Agora eu vou esperar secar um pouquinho, para depois mostrar como eu faço para passar o cordão entre as alcinhas. A ponta do cordão onde eu passei a cola já está seca. E agora eu vou começar a passar o cordão entre as alcinhas. Pode passar de cima para baixo ou de baixo para cima, fica a critério de cada um. Então, eu vou aqui no primeiro bojo, passo de dentro para fora, na primeira alcinha. Vou no segundo bojo, passo de fora para dentro, na primeira alcinha. E agora eu vou começar a cruzar, passando de dentro para fora, no primeiro bojo, na segunda alcinha. E vou no segundo bojo, passo de dentro para fora, na segunda alcinha. Vou no primeiro bojo e passo de dentro para fora. E por último, vou pegar a outra ponta da alcinha e vou passar de dentro para fora na terceira alcinha do segundo bojo, ficando desta forma. E você pode fazer da forma que quiser, fazer um laço ou somente amarrar.
E o meio do bojo ficou desta forma. Agora eu vou iniciar a decoração nas pontas dos cordões. Quem quiser pode deixar assim mesmo ou colocar alguma miçanga. Eu já vou fazer os corações para unir com as pontas. Para dar início ao coração, volto aqui com um fio e vou fazer primeiro um anel mágico. Depois do anel mágico, vou subir 3 correntinhas. Depois das 3 correntinhas, faço 4 pontos altos dentro do anel mágico. Depois dos 4 pontos altos, vou fazer 2 pontos altos duplos. E ponto alto duplo são 2 laçadas. Passo para dentro do anel mágico, puxo uma vez, puxo pela segunda vez e puxo pela terceira vez. Depois do ponto alto duplo, faço uma correntinha e vou fazer do outro lado da mesma forma, mas ao contrário. 2 pontos altos duplo, 4 pontos altos normais e depois dos 4 pontos altos vou fazer 2 correntinhas. No início eu fiz 3 e no final eu faço somente 2. E depois das 2 correntinhas, faço um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. E depois do ponto baixo, passo para dentro da alcinha de 3 correntinhas, pegando no meio e faço 2 pontos baixos. Vou no primeiro ponto alto, depois das 3 correntinhas e faço 2 pontos baixos. Vou no próximo ponto, faço 2 pontos baixos, no próximo 2 pontos baixos e vou fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base e também nos pontos altos duplo. E no espaço de uma correntinha entre um ponto alto duplo e outro, faço um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E sigo fazendo 2 pontos baixos em cada ponto de base, igual ao outro lado. Depois de fazer 2 pontos baixos em cada ponto, vou onde eu fiz as 2 correntinhas, pegando no meio, faço 2 pontos baixos. E no ponto baixo que eu fiz dentro do anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Formando assim um coração, e vou puxar o excesso de fio para fechar a base dos pontos. Quem souber fazer um coração melhor também pode fazer. Depois do ponto baixíssimo, vou aqui na ponta do cordão onde tem as correntinhas, no meio faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Ficando desta forma, a primeira ponta com coração. Atrás pode fazer o arremate que quiser. Eu já pego essas 2 pontas de fios e dou uns 3 nós. Quem quiser pode esconder essa sobra de fio entre os pontos e cortar, ou somente cortar depois do nó. Vou passar a colinha. Quem quiser não precisa passar a cola, é só esconder os pontos. E o primeiro cordão com detalhe em coração já está pronto. Vou fazer a mesma repetição em todos os outros cordões. Faço o coração, igual eu fiz este primeiro, e prendo com ponto baixíssimo na ponta do cordão. Vou fazer em todos os cordões e já volto. Fiz aqui em todas as pontas do cordão o detalhe em coração, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro, ficando desta forma, lembrando que pode utilizar outros acessórios. E depois de terminar todos os detalhes dos cordões, agora eu vou passar para a parte de trás, que eu vou mostrar como eu faço para aplicar o elástico. Já estou aqui com o elástico e já cortei para o tamanho que eu quero na cintura.
O nome deste elástico é o elástico chato, mas o elástico mais recomendado para isso seria o elástico roliço, porque eu vou precisar de passar o elástico dentro dos pontos. Mas eu optei para o elástico chato, que eu acredito que ele estica mais do que o elástico roliço, mas fica a critério de cada um. E eu escolhi esse elástico na largura de 4 milímetros. Eu não recomendo fazer com elástico mais largo do que isso, porque ele deve passar entre os pontos, então ele não pode ser muito largo. E agora eu vou pegar a agulha, já com o fio, o mesmo fio que eu usei para fazer todo o meu trabalho. E vou aqui na carreira de pontos altos, vou a partir do segundo ponto alto passar a agulha. A linha já está com nó e eu vou dar mais uma laçada para ficar mais firme. Lembrando que quem achar o elástico que seja da mesma cor do trabalho é melhor ainda. Agora eu vou aqui na ponta do elástico e vou passar a agulha com o fio e vou dar alguns nós, dar algumas voltas aqui para ficar bem firme. E este elástico chato, ele escorrega mais entre os pontos do que alguns elásticos roliço. Então, dependendo do elástico roliço, ele não vai esticar tanto e nem vai querer escorregar tanto entre os pontos. Para poder esticar ou fazer a regulagem na hora de vestir. Terminei aqui de prender bem o elástico e ter cuidado para que não apareça do outro lado. Agora eu vou arrematar o fio, dando alguns nós em cima do ponto alto. Depois de dar alguns nós, passo o fio entre os pontos e vou cortar. A ponta do elástico ficou bem firme e bem costurado e sem aparecer no lado da frente. Agora ajeito o elástico para que não fique torcido e vou fazer a mesma repetição do outro lado. Pego a ponta do elástico e vou dar algumas voltas a partir do segundo ponto alto da carreira de pontos e tomar cuidado para que não apareça na parte da frente. Vou costurar aqui e já volto. Fiz aqui a costura na segunda ponta também e os dois lados ficando iguais e ficaram bem firme a costura. Agora eu vou seguir para esconder este elástico, vou voltar com o fio novamente, o mesmo que eu fiz todo o trabalho e com a agulha novamente 1,75. Vou dar o nó e vou aqui, bem dentro da argolinha, nesses 3 pontos baixos, vou no terceiro ponto baixo e vou passar o fio. E depois de passar o fio, eu vou saltar esses 2 pontos baixos abaixo e vou no primeiro ponto baixo que eu fiz em cima do primeiro ponto alto da carreira de pontos. E vou fazer um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. E agora eu vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto, porém, vou pegar o elástico. E agora, para o próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, porém, com o elástico no meio. Vou no próximo ponto, passo por dentro do ponto de base, com o elástico no meio. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto com elástico no meio e vou fazer em cada ponto de base um ponto alto com elástico no meio. Não devo deixar nem um ponto alto ou fazer um ponto alto a mais em cada ponto. Faço os pontos normalmente, mas colocando o elástico em cada ponto que eu fizer. E como o elástico é bem menor do que o cos, eu vou puxando o elástico para caber mais pontos. Vou frangindo os pontos já feitos, porque devo fazer ponto sobre ponto e todos com o elástico no meio. E vai ficando desta forma. Não deve esquecer de colocar o elástico no meio. Para o elástico roliço também é feito da mesma forma.
Então, eu vou fazendo desta forma até chegar do outro lado nos meus últimos pontos de base. Terminando aqui de fazer por todo o elástico, e fiz um ponto alto sobre cada ponto, e fui esticando o elástico para caber todos os pontos junto com ele. E a parte de trás ficou desta forma. Ficou do tamanho certinho que eu quero e esticando bem. E depois que fica frangido, não aparece tanto o elástico. Agora eu vou finalizar. Fiz aqui até sobrarem 4 pontos. E vou no meu próximo ponto e vou fazer um ponto alto com elástico no meio. E vou no próximo ponto e faço um ponto alto com elástico no meio. E do lado de dentro, do avesso ficando desta forma, sem aparecer o elástico. E agora, nesses dois últimos pontos, eu vou fazer igual eu fiz no início. No início, eu não fiz pegando o elástico. Então, aqui também eu vou deixar esses dois últimos pontos sem pegar no elástico. Faço um ponto alto sobre cada um, normalmente. E depois do último ponto alto, vou saltar 2 pontos baixos dos 3 dentro da argolinha e no terceiro faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E com o elástico colocado, o cos do short do macacão já está pronto. Ficou no tamanho desejado e esticando bem. E depois de terminar a parte de baixo, vou passar para a parte de cima e vou mostrar como eu faço a aplicação do bojo. Já estou aqui com um bojo para fazer a aplicação. E como estou fazendo na parte de cima o tamanho P, o bojo também no tamanho P. Primeiro eu viro o trabalho do avesso. Já estou também com o fio e a agulha, a mesma linha que eu utilizei para fazer todo o trabalho. Você pode fazer a aplicação do bojo da forma que quiser. Eu vou mostrar da forma que eu faço, que eu acho mais simples. Vou dar um nó no fio para iniciar. Vou na ponta do bojo, bem embaixo da lateral, e vou passar o fio. E vou alinhavar, pegando no ponto alto, não vou pegar nos pontos baixos. Vou no segundo ponto alto do bojo, e vou passar o fio e voltar para o meio novamente. Agora, eu vou passar para a lateral, pegando o ponto alto, não vou pegar nos pontos baixos do acabamento, pego no ponto alto e passo a agulha um pouco mais para frente. Vou novamente pegar no ponto alto e passar a agulha um pouco mais para frente. Novamente, vou pegar no ponto alto e passar a agulha um pouco mais para frente. E vou fazer assim por toda a lateral, lembrando que é importante que não pegue no ponto alto todo, pegue somente mais ou menos no meio, para que não apareçam pontos do lado da frente. E recomendo ficar consertando para que o bojo não fique torto. E lembrando de não pegar no ponto baixo, que é o acabamento do bojo. Vou seguir fazendo aqui e quando eu chegar na ponta de cima, eu já volto. Chegando aqui já na ponta de cima, fiz toda a lateral igual eu fiz no início. E tomando cuidado para que os pontos não apareçam tanto na parte da frente e fazendo todos os pontos sem pegar nos pontos baixos do acabamento. Vou fazer os últimos pontos na lateral, vou aparecer a agulha no meio e pela última vez vou alinhavar na lateral e aparecer a agulha no meio novamente. Agora já vou passar para a outra lateral e aparecer com a agulha um pouco mais para frente. Novamente, vou pegar no ponto alto e parecer com a agulha um pouco mais para frente. E vou seguir fazendo assim até chegar na minha outra ponta abaixo na lateral, sempre alinhavando nos pontos e consertando o bojo para que não fique torto e que dê para fazer todos os pontos.
Chegando aqui já na ponta, embaixo da lateral, na frente está ficando desta forma. Lembrando de fazer os pontos para que não apareça tanto na parte da frente. E aqui eu já alinhavei, apareci no meio, vou alinhavar na lateral pela última vez e aparecer no meio. Agora eu vou passar para a parte de baixo e vou alinhavar da mesma forma. E não vou alinhavar nos pontos baixos, somente nas primeiras carreiras de pontos altos, antes do ponto baixo. Vou sempre consertando o bojo para caber todos os pontos. Vou alinhavar no ponto alto e aparecer um pouco mais para frente. Vou alinhavar no ponto alto e aparecer um pouco mais para frente. Estou explicando de forma rápida e da forma que eu faço, mas quem puder fazer os pontos mais bonitinhos, fica melhor. Vou fazendo aqui e quando eu chegar onde eu iniciei, eu já volto. Já terminando de alinhavar todo o bojo e chegando aqui onde eu iniciei. Agora eu vou alinhavar pela última vez e vou aparecer no meio, no ponto inicial. E vou fazer alguns nós em um desses pontos para fazer o arremate. Vou passar por dentro do bojo, para fora e vou cortar o fio. E o primeiro bojo já está colocado e ficou desta forma. E agora eu vou fazer a mesma repetição no segundo bojo, toda a volta alinhavando da mesma forma. E depois que eu colocar o segundo bojo, vou arrematar todos os fios, vou tirar os alfinetes que eu ainda não tirei, e quando eu estiver com tudo pronto, eu já volto. Terminei de fazer a aplicação do segundo bojo e os dois bojos ficaram iguais, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro. E fiz o arremate de todos os fios e ficou desta forma. Veste super bem. E o macaquinho já está finalizado. Lembrando que ele na parte de cima é o tamanho P e na parte de baixo o tamanho M. E foi um total de 2 novelos para fazer todo o trabalho. Para o tamanho até o P, gasta 1 novelo e meio. E para o tamanho GG acima, vão precisar de 2 novelos e meios. Espero que tenha gostado do vídeo e se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.